Esta daqui é a segunda etapa da entrevista com o professor Bruno Maciel. Se eventualmente você não assistiu a primeira parte, eu super recomendo que você pause este vídeo aqui e assista a primeira etapa com dicas imprescindíveis de uma boa leitura do edital. Agora, se você já assistiu, fique aí com a continuação desta excelente entrevista com o professor Bruno Maciel. Olá, licitante! Tudo bem? E o meu convite especial é para você aí da região de Porto Alegre. No dia 11/8, nós estaremos ministrando um workshop totalmente gratuito falando sobre a nova lei de licitações. E o link de inscrição está aqui embaixo. A gente se vê no dia 11/8. Até mais e tchau, tchau! A nova lei de licitações e contratos, eu acredito que muita gente está interessada nisso, saber como é que vai ser dali para frente. Muita gente já está aplicando, né, a nova lei. Sobre a habilitação, há regrinhas de atestados de capacidade técnica que a doutrina e a jurisprudência ajudaram a deixar muito mais coeso, muito mais coerente. Isso foi trazido para a nova lei. Como, por exemplo, a Lei 8.666 já fala sobre as parcelas mais relevantes. O edital deve dizer quais são as parcelas mais relevantes para que você, fornecedor, traga o seu atestado conforme essas parcelas. Por que isso? Porque, olha, um objeto, quanto mais complexo, vai ter muitos pontos fundamentais para ser verificado. Talvez um serviço grande. Tem coisas simples e tem coisas mais complexas dentro desse serviço. A administração não vai exigir que você tenha feito um serviço exatamente igual ao que ela está precisando, mas que seja parecido com os pontos mais relevantes daquele objeto que ela está licitando. Então, a administração, tem que dizer quais são esses pontos mais relevantes, tanto financeiramente falando, quanto de complexidade. A nova lei determinou, então, que essas parcelas mais relevantes é a partir de 4% relativa a todo o objeto. A partir daí é considerado ponto relevante. O edital da nova lei tem que dizer quais são esses pontos. Acredito que muitos órgãos já se valem disso, porque é uma boa prática de administração e facilita para o fornecedor. A partir desses pontos mais relevantes, ele já vai dizer quais são, você vai trazer os seus atestados. E a quantidade de serviço executado ou fornecido em relação a esses pontos relevantes não vai ser 100%, vai ser só até 50%. Então, veja só, ela vai dizer quais são os pontos mais importantes, mais relevantes, a partir de 4% do objeto. Identificou? Pá. Trouxe uma listinha? Trouxe. Dessa listinha, ele vai exigir de você, fornecedor, que o seu atestado represente até 50% do objeto que está sendo listado agora, ou seja, o que você já fez no passado, deve representar até 50% do que está sendo listado agora na disputa. De tudo? Não, só dos 4% mais relevantes. E, se for serviço contínuo, você pode ser exigido de você que, se for serviço contínuo, o seu atestado, você tem que demonstrar que já tenha praticado esse serviço, executado o serviço com atestado de pelo menos 3 anos. O máximo, quer dizer, o máximo de 3 anos eles podem exigir. Esses são os pontos mais fundamentais em relação ao atestado. Há muitas outras questões a serem debatidas aqui, né, como, por exemplo, as sanções. É importantíssimo analisar quais são os pontos de sanções. E, Ricardo, as sanções são fundamentais porque senão elas podem impactar completamente na execução do contrato. Se há uma glosa indevida, se você não está cumprindo como deveria, contente, se a administração pública em relação àquele tal tem regras específicas, tem procedimento específico. Então, basicamente, para resumir a história aqui, analisar bem o objeto, identificar o que é que impacta no preço daquela contratação, verificar os atestados de capacidade técnica e ler todas as minutas do contrato, todas as minutas do edital, que são os pontos fundamentais do edital. Acredito que, num resumo, é isso aqui que tinha para falar. Hein, Ricardo? Professor, você deu uma aula aí de pelo menos 2 dias, né? Um treinamento de 2 dias, você resumiu aí um pouco mais de 15 minutos aí, né? Mas é bom que ficou aí o tema, por exemplo, sanções administrativas. Já fica o convite aqui no ar mesmo, né? Para quem sabe um próximo tema aí para a gente debater aí com o professor. Professor, eu queria ressaltar aqui, né? Você, já no início aí da sua fala, de repente, eu não sei que momento você está chegando aqui nesse vídeo, você que nos acompanha, você fala lá no começo, né? O gestor amigo.
Isso é importante, eu observei isso porque a gente sempre tem a visão, quando eu digo a gente, o fornecedor, de que o gestor ali, puxa, ele não está do meu lado, né? Ele não está preocupado comigo aqui, com a negociação, e você já iniciou aí a sua fala falando da preocupação que vocês têm aí, estando do outro lado, né? Se é que existe um outro lado, não é isso que a gente acaba separando isso, né? Eu amei aí a sua fala, eu acho que isso eu vou usar até esse recorte aí, porque é sensacional, né? A gente tem que se preparar para vencer a licitação. A maioria, isso aqui a gente comenta direto, tem muita gente que se prepara para a disputa e esquece, né? Quando vence, e agora? O que eu faço? Eu ganhei a licitação, não me preparei para isso. E eu vou contar aqui um caso bem rápido, aí, há poucos segundos. Você mencionou aí local de entrega, né? Eu já, na época em que era consultor, eu lembro de uma empresa que não se preparou com relação à embalagem do produto. E aquilo ali gerou um prejuízo enorme para ela, pela falta da leitura. Você muito bem colocou aí, ele não se atentou à embalagem, de como era feita essa entrega. Então, ele despachou isso daqui do Sudeste para uma cidade lá no Sul, e aí tudo isso voltou para trás, começou a contar prazo aí, assim por diante, para trocar a embalagem. Aí você já imagina, né? Como deu tudo errado com tudo isso que aconteceu. Professor, só para finalizar, porque essa é uma dúvida que chega aqui, volte e meia as pessoas têm dúvida, e vou aproveitar aí a sua presença, né? O que é uma glosa que você tanto mencionou aí? Por favor, professor. A glosa é a possibilidade que a administração tem de não pagar completamente, fazer um desconto do pagamento. Né? Hoje já existe o IMR, Instrumento de Medição de Resultados, claro, contanto que seja já previsto no edital, não tem referência, que isso ele vai trazer critérios objetivos de como deve ser a execução do contrato. Se a execução do contrato, na prática, não acontecer conforme estabelecido naqueles critérios, ali já vai ser previsto percentuais, valores a serem retirados do pagamento da empresa. Vamos supor que o pagamento era R$10 mil por mês, prestar um serviço completamente, mas se aquele serviço tinha esses pontos de medição de resultado, critérios objetivos, como prazos para entrega, prazos para chegar a prestar o serviço, prazo para retirar alguém dentro do elevador, o serviço, supor que fosse manutenção do elevador, e não cumpre esses prazos, o fiscal vai anotando, vai demonstrando para a empresa tudo isso, tem que ter uma boa transparência, e aí sim, ao final, vai demonstrar, como você não cumpriu esses prazos, não cumpriu essas regras objetivas, nós vamos glosar, ou seja, nós vamos pagar menor, mas respaldada justamente no instrumento de medição de resultados, que ele se perpetua, ele existe, e agora com o nome também de contrato de eficiência, que, mais do que MR, o contrato de eficiência pode sugerir que a empresa receba mais do que 100%. Como assim? Se ela R$10 mil, se ela presta muito, muito bem o serviço, se ela atende tudo que deveria e até mais do que se esperava, ela pode vir a receber até mais. O contrato de eficiência é um assunto mais complexo, exige muito mais tempo, mas esse resumo já dá para identificar e dizer que as empresas podem ter um ganho com esse valor nesse contrato de eficiência. Sensacional, professor. Só quero agradecer aqui, em nome de toda a família Forset aqui. Foi um prazer conhecê-lo e aproveitar aqui também, né? Você estará em novembro lá no Senacop. Também é um dos professores convidados. A Forset está patrocinando aí essa ação também. E não é à toa que o professor foi convidado lá. A gente já acompanha já a terceira vez que a Forset participa. Grandes mestres, e agora este ano aí com o professor Bruno Maciel também. Professor, agradeço em nome de toda a família Forset, tenho certeza que você voltará aqui várias vezes e quem sabe até presencialmente também. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Ricardo. Fico muito feliz com o convite. Grande abraço a todos. E a gente se encontra lá em novembro, lá no Senacop. É isso aí.